Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos abordar sobre o filo Cnidaria, na nossa quarta aula. Então, o filo Cnidaria, né? Aqui algumas características gerais desse filo. Ele está englobado no reino Animalia, sub-reino Eumetazoa, lembrando que vocês viram poríferas na aula passada, e porífera estava englobado no sub-reino Parazoa, né? Então, os quinidários, eles são considerados os animais verdadeiros, né? O filo Cnidaria, este nome Cnidaria, ele vem do grego quinidos, que significa irritante, que são organelas que são encontradas no quinidócito, né? Que são responsáveis aí por paralisar sua presa, que causam as queimaduras, os acidentes em praia, que devido a isso que foi dado o nome Cnidaria ao grupo. E eles apresentam-se de duas formas. Nós temos a forma nadante, que é chamada medusa, representada nessa figura aqui, e a forma séssil, que chamada de pólipo, representada nessa outra figura aqui, que são indivíduos que ficam fixos ao substrato. Anteriormente, né, o filo Cnidaria, junto com o Quitenófora, eles formavam um único filo chamado Coelenterata. Só que aconteceu, com o passar, né, do avanço aí do conhecimento científico, foram fazendo-se novas descobertas de características peculiares desses organismos que elevaram eles a cada um à categoria de um filo diferente, né, filos distintos um do outro. Todos os organismos, eles são aquáticos, a maioria deles são de água salgada, mas existem alguns indivíduos também de água doce. E eles podem ser solitários ou formar colônias. São em torno de mais ou menos 11 mil espécies conhecidas. E aqui eu apresentando 5 classes, eles estão divididos em 5 classes, né? Hidrozoa, Sifozoa, Anthozoa, Cubozoa e a mais recente Staurozoa. E a maioria dos livros, quando vocês forem estudar, vocês vão encontrar apenas 4 classes, né? Essas 4 primeiras classes aqui. O que aconteceu? A inclusão da 5ª classe foi muito recente e foi dada por esses 2 autores, Marks e Collins, em 2004, que eles publicaram um artigo, né, que antigamente Staurozoa ela era considerada uma ordem de Sifozoa, e devido a várias características peculiares deste grupo, eles foram elevados ao nível de classe. Então aqui alguns representantes da classe Hidrozoa. A maioria deste grupo, eles apresentam a forma polipoide, que são as formas fixas ao substrato, que a gente pode observar, mas também apresentam as formas nadantes, né, que são as chamadas medusas, que aqui a gente tem uma caravela portuguesa representando. Predominantemente indivíduos na forma medusoide, Sifozoa, mas também pode se encontrar polipoides, que são os indivíduos fixos. Anthozoa é a única classe onde a gente encontra apenas indivíduos polipoides, que se apresentam na forma fixa, que aqui a gente tem como representante os corais, as anêmonas. A classe Cubozoa, que recebe esse nome devido ao seu formato meio quadrado, forma meio de um cubo. Eles são predominantemente da forma medusoide, que é a forma nadante, apesar de apresentar formas polipoides também. O representante desse grupo mais conhecido é a vespa do Pacífico, que é um indivíduo extremamente perigoso, que pode chegar até a causar morte se a pessoa não for socorrida imediatamente, porque eles apresentam substâncias extremamente urticantes e venenosas, que se tiver em contato com a pele, levam o indivíduo à morte. E Staurozoa, que foi a classe mais recente, datada aí de 2004, que eu comentei anteriormente, que eles são um grupo diferente, que até agora eu falei, né, da forma medusoide, que é nadante, a forma polipoide, que é uma forma fixa, e nesse grupo aqui, eles já têm uma mistura das duas formas. O que acontece? A forma predominante é medusa, medusoide,
só que eles são organismos que se fixam ao substrato. Eles são medusoides, mas eles ficam fixos, eles não são nadantes. Essa é a única que difere das demais. As outras todas continuam do mesmo jeito. A forma medusoide nadante, a polipóide fixa. Então, aqui as principais características que englobam todos estes indivíduos no mesmo grupo, nesse mesmo filo, que é a presença de simetria radial. Vocês já viram nas outras aulas de porífera, né? O que vem a ser simetria radial? Só para relembrar vocês, simetria radial quer dizer que se eu cortasse esse indivíduo em vários pedaços, todos eles seriam iguais, né? E então a gente chama de simetria radial. Eles são os animais diblásticos que apresentam ectoderme e endoderme. Lembrando que eles são os únicos organismos diblásticos. A partir deles para frente, até cordado, eles são considerados triblásticos, que eles apresentam os 3 folhetos embrionários, né? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Aqui, nos quinidários, eles são apenas diblásticos, lembrando que di é 2, fica mais fácil de guardar. Então, o que? A ectoderme, ela é responsável por originar a epiderme. Então, se a gente olhar aqui, ó, a epiderme em volta dos indivíduos, né? Aqui nós temos 2 formas, a forma do polipóide e a forma medusoide. A forma polipóide, para vocês lembrarem, né? Ela tem a boca para cima e a forma medusoide, a boca é voltada para baixo. Então, a forma polipóide, se você virar ela de cabeça para baixo, você vai ter uma forma medusoide. Assim, só para vocês situarem e terem uma ideia de como que funciona. Então, aqui nós temos a epiderme revestindo, né, que tem origem ectodérmica, né, a epiderme dos indivíduos. Nessa parte cor-de-rosa, nós temos a mesogleia. A mesogleia também ela é responsável por dar sustentação ao corpo do indivíduo, né, estruturação, mas ela é uma massa gelatinosa. E mais internamente, a gente tem a gastroderme, que a gastroderme tem origem endodérmica. Ele até apresenta, né, uma cavidade, mas essa cavidade não é preenchida pelo mesoderma, por isso são diblásticos e, por não apresentar o mesoderma, eles são considerados acelomados. E o sistema nervoso deles é difuso, diferente de outros organismos que vocês vão ver mais para frente. Né? O sistema nervoso desses indivíduos são bem simples, são gânglios neurais espalhados pelo organismo, não apresenta aquela rede complexa que outros organismos apresentam, né? Como, por exemplo, até nós, né? Uma rede complexa. Não, eles são bem simples e difuso. O sistema digestório é incompleto. O incompleto por quê? Porque eles apresentam apenas um orifício onde eles realizam as 2 tarefas, né? Que é de alimentação e excreção. Então, eles excretam e se alimentam pelo mesmo orifício, pela boca. E por isso eles são considerados que o sistema digestório é incompleto, pela presença apenas de um orifício que realiza as 2 funções. E a excreção e a respiração? Eles não apresentam um sistema, né, um sistema como um sistema digestório, não. Então, a excreção e a respiração, elas são realizadas por difusão. E eles não apresentam cabeça e também não apresentam um sistema circulatório. Aqui uma representação das formas para vocês compreenderem melhor como funciona, onde eu vou explicar a parte digestiva também. Então aqui nós temos uma forma medusoide, né? A boca está aqui para baixo, os tentáculos, e se virar ao contrário, a gente tem a forma polipóide. Essa daqui é a cavidade gastrovascular. O que acontece? O indivíduo, o alimento entra pela boca, a boca de um daqui e do outro, cai nessa cavidade aqui e onde eles realizam a digestão em 2 etapas. A primeira, a digestão ocorre extracelularmente dentro dessa cavidade aqui
E depois a digestão ocorre intracelularmente. Existem células especializadas dentro, nessas camadas internas aqui, que elas são responsáveis por englobar essas partículas e englobar essas partículas de alimento e realizar a digestão intracelular. Então aqui, ó, se a gente fizer uma secção, né, de um tentáculo, uma secção transversal do tentáculo dessa forma polipóide e olhar ela por cima, aqui por cima, né, olhando de assim, a gente vai ver isso daqui. Então, para vocês entenderem melhor, né, como que funciona. Aqui nós temos a gastroderme, lembrando que ela tem origem endodérmica, né, do tecido embrionário endodérmico. A gastroderme, que está mais interna. É só lembrar que gastro está relacionado à parte gástrica, digestão. Então, é o tecido interno. Aqui é a cavidade gastrovascular. Então, aqui nós temos a mesogleia, que é a estrutura gelatinosa, que eu falei que também está relacionado com a sustentação desse corpo do organismo, estruturação do corpo, que aqui está representado nessa parte em amarelo. E mais externamente, nós temos a epiderme, que ela tem origem ectodérmica, só lembrar que ecto é externo, né? E aqui na epiderme a gente encontra vários tipos de célula, tanto na epiderme quanto na endoderme, vários tipos de células que estão relacionadas com diferentes funções, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, se a gente pegar isso daqui e detalhar um pouco mais, dar um zoom, a gente vai ver isso daqui, que aqui é uma representação um pouco mais detalhada daquelas células, daquele arranjo. Aqui seria a cavidade gastrovascular, aqui são as células da epiderme e aqui as células da gastroderme. Nas células da gastroderme, a gente encontra essas células que são responsáveis por fagocitar, englobar essas partículas que caem dentro da cavidade gastrovascular para realizar a digestão, né? Então, eles fagocitam, englobam essas partículas e a digestão ocorre internamente na célula. E aqui externamente na epiderme, existem vários tipos de células, as células intersticiais que são muito importantes e os quinidócitos, que são aí, que são estruturas onde estão presentes as quinidas, que são organelas especializadas que estão relacionadas aí com a parte de paralisação da presa. Então, explicando aqui, dando um zoom, né? Esse daqui é o quinidócito, dando um zoom nele, o que acontece? Esse quinidócito, ele apresenta, lembrando que isso daqui está presente no corpo do inseto, né? Nos tentáculos principalmente. Então, esse quinidócito, ele apresenta o chamado quinidocílio, que quando esse quinidocílio entra em contato com algum indivíduo, seja um contato direto, corpo a corpo, ou um contato até mesmo químico, ele dispara um gatilho, né? Dispara um gatilho de onde sai esse filamento, e esse filamento aqui é chamado nematocisto, né? Que é um tipo de quinida mais comum que se tem entre esse grupo dos quinidários. E aí esse nematocisto aí, que está relacionado aí com a paralisia da presa, né? Ele libera uma substância que paralisa a presa e que é muito interessante. E a reprodução? Com relação à reprodução, nós temos os 3 tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada, que é onde os indivíduos macho e fêmea se encontram. E lembrando que a reprodução sexuada, ela é externamente, ela não ocorre internamente. Os adultos se encontram, eles liberam o gameta e a fecundação ocorre do lado externamente a eles. O macho libera o espermatozoide, a fêmea o óvulo e a fecundação ocorre externamente. E a reprodução assexuada, que é a mais comum que nós temos, é a por brotamento, que vocês já viram em poríferas, que isso é muito comum, que também estão presentes nos quinidários. E um outro tipo de reprodução é a metagênese, que vocês podem ver em outros grupos, inclusive nas plantas que ocorre também a metagênese, que é a alternância, na verdade as plantas ocorrem a parte de alternância de geração, né? Então, a metagênese nada mais é do que isso. Alterna a reprodução sexuada e ora assexuada. Aqui eu trouxe, para exemplificar,
um exemplo aqui de metagênese do ciclo de vida da obélia, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos a obélia, que pertence ao grupo dos hidrozoa, e ela se apresenta aqui na forma polipóide, né, a forma fixa, a forma séssil, que fica presa ao substrato. E eles apresentam vários ramos aqui, várias hidras, várias obéliazinhas. Cada uma delas vai ser responsável por realizar uma tarefa e uma delas vai ser responsável pela reprodução. Aqui, a reprodução dessa obélia ocorre através de um processo chamado estrobilização. O que vem a ser isso? Estrobilização nada mais é do que a dissecção, a secção de uma parte dessa obélia, da parte superior mais próxima da boca, ela se desprende e ela se torna uma forma nadante. E essa forma vai crescer, vai virar um adulto, uma medusa, né, um indivíduo nadante, e essa medusa vai trocar gametas com outro indivíduo, ela vai liberar os óvulos, ele vai liberar os espermatozoides, vai ocorrer a fecundação. Com o passar do tempo vai ocorrer o surgimento de uma larva chamada de larva plânula. Essa larva plânula ela vai se fixar no substrato e dar origem a uma forma fixa, a um polipóide. E assim recomeça todo o ciclo. Então vocês podem perceber aqui que eu demonstrei os dois tipos de reprodução. A assexuada, que é a do tipo de estrobilização, e a sexuada, quando ocorre troca de gametas. E com relação às hipóteses filogenéticas, porque com o passar dos anos, né, com o avanço dos estudos científicos, houve esse questionamento de como que teriam surgido essas formas medusoides e polipóides. E então eles construíram essas árvores filogenéticas, né, esses cladogramas, e tentando aí levantar duas hipóteses distintas. Só para lembrar vocês, no caso, para explicar sobre essas duas hipóteses, eu apenas vou considerar as 4 classes que eu mencionei inicialmente, né? Vou considerar a hidrozoa, cifozoa, cubozoa e antozoa. E lembrar de cada uma delas um detalhe importante. A antozoa é a única que apresenta apenas a forma polipóide, a forma fixa. Todas as outras 3, elas apresentam os dois tipos, as duas outras formas, de medusoide e polipóide, que é a forma nadante e a forma séssil. E qual é a teoria? A primeira teoria é a teoria da medusa. Eles acreditavam, agora eu resgatar o que vocês viram na segunda aula de sistemática filogenética, alguns conceitos nessa parte de cladogramas aqui. Então, eles acreditavam que o ancestral comum entre todos esses grupos, que estaria por aqui, ele apresentava essas duas formas, tanto o medusoide quanto o polipóide. E ao longo do processo evolutivo, né, ao longo do tempo, esses grupos foram adquirindo características distintas, né, que foram separando eles nesses grupos distintos, e em determinado momento ocorreu a perda da forma medusoide, que deu origem ao grupo dos antozoários, né, que são representados aí só por organismos polipóides. Então, essa é uma das teorias. No entanto, a teoria mais aceita é a teoria do pólipo. O que diz a teoria do pólipo? Eles acreditavam que o ancestral comum entre esses 4 grupos apresentava apenas uma forma, um tipo de forma, a forma polipóide dos indivíduos sésseis. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, houve o surgimento de uma nova forma, a forma medusoide, né? E então o antozoa, ela seria a forma polipóide, e no passar do tempo surgiu a forma medusoide, que está presente nos outros 3 grupos. O que a gente pode relembrar aqui da aula passada? Que essa forma medusoide, ela é considerada uma sinapomorfia desses 3 grupos, cifozoa, cubozoa e hidrozoa. Ou seja, esses 3 grupos,
Eles apresentam, compartilham de uma mesma característica comum, que é a presença dessa forma medusoide. E outra explicação interessante que a gente pode observar aqui é que esses três grupos, Cifozoa, Cubozoa e Hidrozoa, eles são grupo irmão de Anthozoa. Ou seja, né, Anthozoa compartilha de uma característica comum a esses três grupos, que seria, no caso, a presença dessa forma polipóide. Então, Anthozoa é um grupo irmão desse outro grupo aqui. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido alguns das principais características do grupo. Tenham um bom estudo aí e até a próxima aula.